O episódio de hoje é patrocinado por War Thunder. No Salão Aeronáutico de Paris, um jato supersônico soviético faz uma apresentação deslumbrante para milhares de espectadores. Tentando superar os rivais ocidentais, o piloto força ainda mais a aeronave, entrando em uma subida extremamente íngreme. Segundos depois, o jato perde velocidade. Em seguida, ele se despedaça, espalhando fogo e metal sobre uma tranquila cidade francesa. A princípio, parecia uma falha catastrófica, mas a investigação que se seguiu foi intensamente disputada, revelando uma teia de política, tensão internacional e interesses conflitantes que mudaram para sempre o voo supersônico. No último dia do Salão Aeronáutico de Paris, o mundo se reuniu no aeroporto de Le Bourget para assistir a um duelo. De um lado estava o Concorde, o produto refinado de uma aliança entre britânicos e franceses. Do outro lado estava o Tu-144, o orgulho da União Soviética. Zombeteiramente apelidado de Concordski pelos críticos, ele se assemelhava muito ao seu rival ocidental, mas os soviéticos estavam determinados a provar que não era apenas uma cópia, era melhor. O Tu-144 era maior, construído para transportar até 150 pessoas a 2 vezes a velocidade do som. Seus 4 motores, adaptados de bombardeiros pesados, proporcionaram velocidade e ótimo desempenho de subida. Os soviéticos também conseguiram voar com seu protótipo primeiro, apenas alguns meses antes do Concorde. Foi uma enorme vitória de propaganda, mas o sucesso deles foi impulsionado por um segredo. A URSS havia implantado uma enorme rede de espionagem para roubar projetos do Concorde. Documentos da CIA que foram desclassificados mostram que milhares de páginas de dados técnicos foram enviadas para Moscou, e é por isso que os 2 aviões pareciam tão semelhantes. Mas ter os planos não era o mesmo que ter a tecnologia. Trabalhando sob intensa pressão do Kremlin para superar o Ocidente, os engenheiros soviéticos tiveram que improvisar. O resultado foi uma máquina feita às pressas, impressionante no papel, mas com limites pouco compreendidos na prática. E com o orgulho nacional em jogo, os soviéticos se prepararam para exibi-la no maior palco da aviação mundial. Naquela tarde, a multidão no Salão Aéreo de Paris estava tensa. Os pilotos do Concorde já haviam voado, fazendo uma demonstração controlada de curvas suaves antes de uma subida profissional. Era exatamente o que se esperava de um jato de passageiros pronto para entrar em serviço. Mas, para a tripulação soviética que assistia do solo, isso não era suficiente. As companhias aéreas em breve decidiriam qual avião comprar após o show. E eles sabiam que o Tu-144 precisava se destacar. O comandante naquele dia era Mikhail Kozlov, lendário piloto de testes que foi copiloto no voo inaugural do Tupolev. Conhecido por levar as aeronaves ao limite, Kozlov achou que a apresentação do Concorde faltava emoção. Pouco antes da decolagem, ele disse à sua equipe: "Vamos mostrar a eles do que este avião é capaz." Oferta por tempo limitado, aproveite. Agora, de volta a Paris, o Tu-144 decola às 15h25 e Kozlov força desde o início. Em vez de uma subida suave, ele leva os 4 motores ao máximo empuxo, puxando para uma subida íngreme, quase vertical, enquanto inclina bruscamente para a esquerda. É o tipo de manobra que você esperaria de um caça, não de um avião comercial. A aceleração é tão violenta que prende a tripulação aos assentos, e os espectadores assistem admirados enquanto a aeronave ruge sobre Paris. Após subir, Kozlov nivela o avião e se prepara para uma última passagem, permitindo à multidão ver de perto a velocidade do jato. Seu plano é simples: um voo rasante sobre a pista, seguido por uma subida vertical íngreme até 10.000 pés, para mostrar os limites técnicos do jato. É uma manobra de alto risco com pouquíssima margem para erro. Minutos depois, Kozlov executa um mergulho. Enquanto a aeronave passa em alta velocidade sobre a pista, ele ergue o nariz para a subida final. Mas o jato está inclinando demais e começa a perder velocidade. Dentro da cabine, luzes de advertência piscam enquanto a tripulação tenta responder rapidamente e um alarme de stall soa segundos depois. Com a velocidade criticamente baixa, o nariz de repente baixa, caindo em um mergulho quase vertical,
o Tupolev perde centenas de pés em um instante. Kozlov tenta desesperadamente recuperar a velocidade, mas está ficando sem altitude. A multidão logo percebe que algo está errado. Os aplausos viram gritos quando a aeronave desce a poucas centenas de pés do solo. Na cabine, o alerta de proximidade do solo dispara. Kozlov e seu primeiro oficial puxam os controles em uma tentativa desesperada de tirar o avião do mergulho. Mas o estresse é demais para o jato suportar e a asa esquerda se rompe na raiz. Sem a asa, a aeronave se torna incontrolável, girando violentamente enquanto a estrutura restante se desintegra. Em uma fração de segundo, o orgulho da União Soviética é despedaçado. O combustível dos tanques rompidos pegou fogo instantaneamente e 250 mil pessoas assistiram horrorizadas enquanto destroços em chamas caíam sobre a cidade de Gusenville. A fuselagem principal, ainda com combustível, caiu em um bairro residencial. 15 casas foram destruídas com o impacto e uma enorme bola de fogo subiu centenas de metros no ar. Os organizadores suspenderam o Salão Aéreo de Paris de imediato. Foi a primeira vez que um acidente interrompeu o evento. Enquanto isso, o caos no solo deixou uma cicatriz permanente nos moradores de Gusenville. Várias crianças estavam entre os feridos e uma creche próxima foi completamente destruída. Felizmente, ela estava fechada e os serviços de emergência passaram correndo pelas ruínas da creche e por ruas fumegantes para alcançar as vítimas presas nos destroços. Dezenas de pessoas foram hospitalizadas com ferimentos que iam de queimaduras leves à perda de membros. Ruas inteiras ficaram em ruínas e mais de 170 pessoas ficaram desabrigadas. Após o controle dos incêndios, os 6 tripulantes já haviam sido confirmados mortos. No entanto, o verdadeiro custo humano ainda estava sendo revelado e a atenção do público rapidamente se voltou para o que havia causado o acidente. Nos dias seguintes, autoridades francesas e soviéticas iniciaram uma investigação conjunta. Mas ela esteve longe de ser cooperativa. Os soviéticos eram obcecados em proteger seus segredos de engenharia. Os franceses, por sua vez, temiam o impacto do acidente no futuro das viagens supersônicas, incluindo o Concorde. A tensão crescente rapidamente se tornou um problema, e os soviéticos chegaram a recusar a reconstrução completa dos destroços, caso isso expusesse fraquezas em seu projeto. Após meses de negociações tensas, a comissão divulgou seu relatório em outubro de 1973. O documento afirmava que a causa do desastre não pôde ser determinada. Nenhuma falha mecânica foi oficialmente identificada e ninguém foi responsabilizado. Críticos questionaram a falta de transparência, vendo isso como um resultado conveniente para ambos os lados. Isso permitiu que a União Soviética defendesse a aeronave, enquanto a França evitava uma crise diplomática e o escrutínio sobre o Concorde. Mas para muitos, isso não foi suficiente. Sem uma explicação clara, várias teorias surgiram desde então. A teoria mais discutida envolve a Força Aérea Francesa. Durante anos, circularam rumores de que um caça Mirage 3 francês estava voando nas proximidades, supostamente tirando fotos de um winglet único na parte frontal do Tu-144. Alguns acreditam que Kozlov avistou o Mirage e fez uma manobra evasiva repentina para evitar uma colisão. Em alta velocidade e baixa altitude, essa curva brusca poderia ter sobrecarregado a estrutura e causado a falha da asa. Mais tarde, autoridades francesas admitiram a presença de um Mirage na área, mas negaram que estivesse perto o bastante para interferir. Outra teoria focava na cabine. Relatórios sugeriam que um membro da tripulação estava filmando o voo com uma câmera portátil para engenheiros soviéticos. De acordo com relatos, a câmera pode ter sido derrubada durante a subida com alta força G, possivelmente travando os controles de voo e impedindo os pilotos de saírem do mergulho final. A terceira teoria foca no desempenho da aeronave durante a própria manobra. Vários pilotos e especialistas em aviação comentaram que o Tu-144 nunca foi projetado para realizar manobras tão agressivas. Seu design de asa delta dependia muito da velocidade para gerar sustentação, tornando-o vulnerável quando a velocidade do ar caía na subida. Qualquer tentativa de recuperação exigiria mais tempo e altitude do que a tripulação dispunha.
como afirmou depois um pioneiro da acrobacia aérea. Ele puxou o nariz para cima de forma tão íngreme que eu não acreditava que ele conseguiria recuperar. Independentemente do que causou o acidente, o entusiasmo do Ocidente pelo jato soviético evaporou da noite para o dia. O Tu-144 chegou a entrar em serviço de passageiros por um breve período, mas era atormentado pelo barulho. Vibrações tão intensas que causavam enjoo nos passageiros e problemas crônicos de confiabilidade. A gota d'água veio em 1978, quando outro Tu-144 caiu durante um voo de teste, matando mais 2 pilotos. E ele foi retirado de serviço em 1983. 8 pessoas morreram no solo no Salão Aéreo de Paris, incluindo 3 crianças que estavam brincando em um jardim. Cerca de 60 pessoas ficaram feridas, muitas com queimaduras que mudaram suas vidas. Se você achou este vídeo interessante, por favor, considere se inscrever para assistir mais dos nossos vídeos.